Tem uma coisa que pode destruir uma pessoa por dentro sem fazer barulho. Uma decepção, você confiou, acreditou, se entregou e alguém te decepcionou. Talvez tenha sido uma pessoa, talvez uma oportunidade, talvez você mesmo. E depois daquela decepção, alguma coisa mudou. Você começou a desconfiar de todo mundo. Parou de tentar, parou de acreditar. E talvez tenha criado uma frase dentro de você: nunca mais vou passar por isso. Só que existe um problema. Na tentativa de se proteger de uma nova dor, você pode acabar construindo uma prisão. O Café com Sabedoria começou e hoje nós vamos falar no nosso devocional sobre uma diferença que pode mudar completamente a maneira como você enxerga os seus erros e as suas decepções. Uma coisa é viver uma consequência, outra é transformar aquela consequência na sua identidade. Pedro sabia exatamente o que era isso. Ele tinha prometido a Jesus que permaneceria ao lado dele, mas quando foi pressionado, negou que o conhecia. Imagina o peso daquele momento. Pedro não tinha apenas cometido um erro, ele tinha falhado justamente em algo que dizia ter certeza de que jamais faria. Talvez você conheça essa sensação. Você olha para trás e pensa: como eu fui capaz de fazer isso? Mas Jesus não terminou a história de Pedro naquele momento. Depois de terem comido, diz assim na Bíblia, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Olha a pergunta de Jesus. Ele não perguntou: Pedro, por que você fez aquilo? Jesus foi direto ao coração: você ainda me ama? E depois devolveu a Pedro uma responsabilidade: apacenta os meus cordeiros. Pedro tinha um passado recente que poderia fazê-lo acreditar que não era mais digno. Mas Jesus não permitiu que o pior momento de Pedro se tornasse a identidade de Pedro. E aqui existe uma lição poderosa. Seu erro pode fazer parte da sua história sem ser o dono da sua história. Você pode ter errado, pode ter escolhido mal, pode ter confiado na pessoa errada, pode ter perdido uma oportunidade, pode ter tomado uma decisão da qual se arrepende, mas isso não significa que você precisa passar o resto da sua vida sendo apresentado pelo seu pior momento. O problema é quando a decepção vira uma lente. Você não vê mais a pessoa, vê ameaças, não vê oportunidades, vê riscos, não vê o novo relacionamento, vê a lembrança do antigo. Não está mais vivendo o presente, está tentando evitar que o passado se repita. Hoje eu quero que você pense em uma decepção que ainda influencia suas decisões e faça 3 perguntas. O que realmente aconteceu? O que eu aprendi com isso? O que eu estou deixando de viver por medo de acontecer novamente? Você não precisa apagar o passado, precisa aprender com ele. Experiência deve produzir sabedoria, não uma prisão. Talvez alguém tenha quebrado sua confiança. Isso dói. E você não precisa fingir que não doeu. Mas cuidado para não entregar a uma pessoa do seu passado o poder de controlar todas as pessoas do seu futuro. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Significa parar de permitir que aquilo que aconteceu continue governando suas escolhas. Você pode estabelecer limites. Pode aprender. Pode ser mais prudente. Mas não precisa fechar o coração para a vida inteira, por causa de uma experiência. Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Meu passado não define meu futuro. Compartilhe com alguém que está vivendo preso a uma decepção. Talvez essa pessoa precise lembrar que Deus ainda pode fazer coisas novas através de uma história que teve capítulos difíceis.